Olá, meus irmãos, estamos aqui para mais uma doutrinária nesta data, dia 26 de abril de 2021, e começaremos a nossa reunião com uma leitura do livro Preces da Vida, de autoria de Lourival Lopes, com o título Valorizar os Outros. Senhor, sempre que eu acusar ou depreciar as pessoas, estarei acusando-me ou depreciando-me. Essas atitudes venenosas e corrosivas atingem-me em cheio antes de chegar a elas. Preciso, Senhor, que me ajudes a aprender a palavra que agrava no instante que vier à boca e anular os pensamentos maldosos, resguardando deles meus olhos, ouvidos e mãos. Na hora de agir, quero transformar o mal em bem, o que degrada em exaltação, o tumulto em paz. E se isso não for possível, silenciar-me. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Bem, meus irmãos, com esta leitura, vamos fazer a nossa prece de abertura para que possamos passar a palavra ao nosso irmão palestrante. Amado Mestre Jesus, sabemos que se encontra aqui conosco e com os nossos irmãos espirituais. Então, assim sendo, Mestre, pedimos a vossa permissão para que possamos dar início aos trabalhos deste dia 26 de abril de 2021, com votos de muita paz. Que assim seja. Meus queridos amigos, muito boa tarde, ou boa noite, ou bom dia, dependendo da hora que você for assistir, né? Muita paz para todos e que essa paz se estenda a todos e chegue até os lares de cada um de vocês. Reunidos novamente, embora virtualmente, mas procurando trazer sempre novas reflexões para nos ajudar nas lutas do dia a dia da nossa existência. E que essas reflexões sejam subsídios para a nossa melhora interior. Bem, então, meus queridos, as nossas reflexões de hoje será com base no capítulo 22 do livro Renovando Atitudes, Psicografia de Francisco do Espírito Santo Neto, ditado pelo Espírito Hamed, intitulado Lágrimas. O capítulo ele se inicia dizendo o seguinte: lágrimas são emoções materializadas que rompem as barreiras do corpo físico. Em realidade, representam os excessos de energia que necessitamos extravasar e que nem sempre são as mesmas fontes que determinam as lágrimas, pois variadas são as nascentes geradoras que as expelem através dos olhos. Então, quando se fala em lágrimas, a gente lembra de dor, de sofrimento, e a simples reflexão sobre a dor e o sofrimento basta para evidenciar que tudo tem uma razão de ser muito profunda. E a dor é um alerta da natureza que anuncia algo que está nos afligindo e que precisamos enfrentar. Se não fosse a dor, sucumbiríamos, E algumas doenças a gente nem sequer nos daríamos conta do perigo. Todo ser humano precisa extravasar suas emoções de alguma forma, sejam elas boas ou sejam ruins. E o choro é exatamente isso. É a manifestação dos nossos sentimentos por meio das lágrimas. Então, através desse tema, eu vou trazer alguns assuntos que estão ligados, à lágrima, ao choro, à dor, ao sofrimento. Então, todos nós já choramos por algo nessa vida, As lágrimas, elas podem representar sofrimentos diversos. Pode ser de tristeza, de raiva, de dor, de culpa, de emoção. Lágrimas por assistir um filme comovente, por rever um parente distante, um amigo, por doenças, por desespero, pela perda do ente querido, ao ouvir uma determinada música que lhe traz saudade. Choramos por compaixão quando vemos atrocidades. Muitas vezes choramos pela dor do outro, pela perda do emprego, pelas injustiças. Choramos pelo preconceito,
pelo fim de um amor não correspondido, nas despedidas, choramos com demonstração de carinho de um amigo, choramos por uma traição, choramos por uma surpresa e também por uma decepção, choramos por ingratidão. Também podemos chorar de alegria. Choramos pelo nascimento de uma criança, por uma cerimônia de casamento, de formatura, né? Pelo sonho realizado, por uma palavra de incentivo. E também choramos por gratidão. E também tem as lágrimas de crocodilos, né? Que são as lágrimas dissimuladas, da hipocrisia, né? Das pessoas que fraudam emoções, acreditando ficarem impunes perante as leis de Deus. E tantas vezes também que a gente chora de tanto rir, né? Ao choro de alguém que quer chamar a atenção e despertar solidariedade. Então, meus irmãos, nós choramos na vitória e também choramos na derrota, não é assim? Jesus, ele falou no Sermão da Montanha sobre as bem-aventuranças, e uma delas é: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Está em Mateus, capítulo 5, versículo 4. Eu, na minha ignorância, né, de espírito ainda imperfeito, enquanto ainda frequentava outras correntes religiosas na minha juventude, eu não compreendia as bem-aventuranças que Jesus falava. Eu não entendia por que algumas pessoas tinham tantos e outras quase nada. São enfermidades de nascença, acidentes imprevisíveis. Eu não entendia quando alguém falava que o sofrimento nos faz encontrar felicidade. Isso por quê? Porque eu só enxergava a vida como uma única existência. Hoje, a doutrina espírita me ensina que encontramos consolo com a fé no futuro. Isso nos dá um pouco mais de paciência, nos explica a diferença do sofrimento de uns para os outros, né? Nos dá esclarecimento pela justiça de Deus, aprendemos que Deus é justo e que logo as vicissitudes da vida têm uma causa, e essa causa tem que ser justa. Então, nós já tivemos outras reflexões, onde falamos sobre as causas atuais e anteriores das aflições, onde aprendemos que o homem, da maioria das suas aflições, ele é o próprio causador dos seus infortúnios. Mas, em vez de reconhecer, a gente acusa a sorte, a gente acusa a Deus. O sofrimento é uma advertência de que erramos, né? E que sem ele nenhum de nós encontraria motivos para se melhorar. E assim permaneceríamos confiantes na impunidade das leis de Deus e também retardaríamos o nosso progresso. Também entendo hoje que o sofrimento que enfrentamos também pode ser provas que o Espírito escolheu, né? Para que ele possa progredir mais rápido, né? Então, se evitaremos o sofrimento, nós só evitaremos o sofrimento quando trabalharmos para nos melhorar. Então, rendamos graças a Deus que, em sua bondade infinita, faculta ao homem reparar os seus erros e não nos condena irrevogavelmente. Chico Xavier, ele costumava dizer que todos evoluem desidratando, seja pelo suor do trabalho, ou seja pelas lágrimas da dor. O que nós estamos preferindo? Evoluir pelo suor ou pelas lágrimas? Lembrando que tudo que é bom é útil e é trabalho. Então, uma certa vez eu li o depoimento de um jovem de 25 anos com câncer. Ele diz o seguinte: sempre fui explosivo, brigava no trânsito, me irritava por qualquer coisa, acordava de mau humor, sem nem saber por quê. Mas quando entendi que poderia morrer, não pensei, não tem cabimento eu desperdiçar o resto que sobra da minha vida. E hoje, quando alguma coisa me desagrada,
procura avaliar que importância ela tem no universo. Ele diz que hoje ele percebe que é possível ser feliz até nos momentos de tristeza. Então, nós observamos que ele optou por trocar o suor dele, né, o suor de lágrimas, pelo trabalho. Mas qual foi o tipo de trabalho que ele escolheu? Foi o trabalho interior com ele mesmo. Ele despertou, acordou. E a nossa cura começa aí, quando a gente acorda, quando a gente desperta. Quando ele percebe que estava doente, que ele brigava, se irritava por qualquer coisa. Então, quantos de nós ainda se encontram neste padrão de vida? Então, não vamos esperar que a vida nos dê um tratamento de choque através da dor para que a gente possa despertar, acordar. Né? Que todos nós vamos morrer, é fato, mas ninguém se preocupa. A maioria de nós vivemos em estado de consciência adormecida. Nós geralmente, né, nós vivemos no piloto automático. Vivemos fascinados pelas coisas da matéria, do ego, e nos esquecemos da importância de olhar para dentro de nós. Através do processo do autoconhecimento, nós vamos aproveitar essa pandemia que está nos dando a oportunidade de despertar. Vamos nos perguntar: como sou, o que estou fazendo de útil na vida? O que é que me atormenta? Para que eu possa trabalhar, para que eu possa me melhorar. Vamos correr atrás de novos valores, vamos dominar o ego, né, para perceber quais são as dores que nos afligem. Então, ao percebermos isso, já é o início de um despertar para nós. Vamos aprender a admirar as coisas simples da natureza, vamos sorrir mais, vamos procurar menos conflito com o outro, vamos julgar menos, vamos aprender a dar sem esperar nada em troca. Na maioria das vezes, optamos pelo sofrimento. Aí a dor bate na nossa porta para nos despertar. Isso é a lei de evolução, dizendo para nós que precisamos acordar, sair da síndrome de Gabriela. Né? Quem não conhece a síndrome de Gabriela? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, vou ser sempre assim. Né? Então, quanto mais eu fico na estagnação, mais eu sofro. Um exemplo, nós somos autoritários, nervosos, mandão. Então, a vida vai nos dar um remédio, geralmente em doses homeopatas, né? Vai trazendo para nós situações para que a gente possa mudar. Porque mudar é algo que nos incomoda. Então, principalmente na situação em que nos encontramos, a gente chora e descobre que precisa mudar. E assim estamos nós há séculos. A lei é paciente, mas nós vamos ter que chegar lá, porque o Deus quer que sejamos ser felizes, né? Que alcancemos a plenitude. Então, quanto mais eu me aperfeiçoo, mais lucidez eu tenho, mais feliz eu serei. E quanto melhor as minhas escolhas, melhor serão as minhas colheitas. Então, as bem-aventuranças, Jesus sugere que tudo aquilo que é bem vivido, o resultado final é as bem-aventuranças. Se estiver amargurado hoje, pense de maneira positiva, né? Que tenhamos um olhar diferenciado sobre o desespero. E aos poucos ela vai deixando de ser um peso. E a gente começa a alcançar um pouco mais de leveza, né? Que é o oposto da amargura. Tem uma frase que rola muito aí, que todo mundo conhece, né? Que se te derem um limão, só deixe uma limonada. Então significa dizer que precisamos saber lidar com os desafios, com as adversidades, né? Com os contratempos que aparecem no nosso caminho. Erga a cabeça, né? Deixa a tempestade passar. E lembre-se que o sol sempre vai voltar a brilhar, né? Quando Jesus falou, bem-aventurados que choram, que serão consolados, eu pergunto,
Quais são as causas desse choro que Jesus falou? Gente, este choro é a constatação do estado de erro em que ainda nos encontramos. É o choro da dor, da tristeza profunda. É quando choramos de arrependimento pelos erros cometidos. É uma tristeza sincera que brota do coração. É chorar por reconhecer o nosso estado de fraqueza, pelos erros cometidos, pelas ofensas, pela maneira errada de viver, né? É quando pede-se misericórdia pela melhora do ser, por resignação, por força para suportar as aflições. É o choro pela necessidade de evolução perante as inúmeras influências negativas em que vivenciamos. Então, quando você passa pela dor, às vezes você se torna uma pessoa melhor, né? A gente compreende melhor a dor do outro. O choro é pedagógico. Aprendemos mais nos momentos de dor do que nos momentos festivos. Aprendemos mais com as derrotas do que com as vitórias. Todos na terra sofrem, desde aquele que ocupa um trono até aqueles que nascem na maior simplicidade. Mas todos sofrem, porém, bem poucos compreendem as provas, né? Porque as provas bem suportadas, a prece de pedido do socorro é um apoio para a alma, mas é preciso uma fé viva na bondade de Deus. Jesus disse que Deus não coloca fardos pesados em ombros fracos e que o fardo é proporcional àquilo que a gente pode suportar. Então, bem-aventurados aqueles que já têm condição de provar a sua fé, a sua perseverança. Uma vez compreendida a justiça divina, torna-se mais fácil passar pelas aflições, né? A resignação, superação, com mais equilíbrio. Então, as lágrimas de dor pelas aflições da doença incurável, nós entendemos que precisamos quitar débitos causados por nós mesmos, né? Se não aceitarmos com resignação e entender que foi algo que merecemos, se a gente acusar Deus de injusto, então novas dívidas estaremos contraindo, nós vamos perder o fruto que devemos colher do sofrimento. E após o sofrimento, nós estaríamos livres dessa dívida, nós quitaremos essa dívida. A gente deve não é pouco, e Deus é misericordioso, a gente não quita tudo de vez. Algumas pessoas, diante da circunstância da vida, costuma reprimir o choro, mas isso não é saudável. As lágrimas são importantes, principalmente para nos ajudar a manter a sensibilidade, a sanidade em um mundo cada vez mais frio e calculista. A gente já ouviu muito falar que a maioria dos homens tem dificuldade de chorar, né? Eu penso na realidade que a maioria chora escondido, né? Com vergonha de expressar os seus sentimentos. Mas ainda bem que toda regra tem exceção e a maioria tem dificuldade para chorar por conta da criação machista, né? Foram criados dizendo que homem não chora, mas quando ficam mais velhos ficam mais emotivos. O assunto deve ser tratado com naturalidade, né? Perante a criança. Deixar expressar as emoções é nocivo ao homem. O choro é uma forma de comunicação importantíssima. Nós precisamos saber expressar os nossos sentimentos, né? A gente precisa entender como o outro se sente, a gente precisa ter sentimento de empatia. O choro é um sinal de sensibilidade, de arrependimento, de emoção, de humildade. Chorar é uma atitude muito preciosa para Deus, né? A gente precisa enxergar a razão de nossas lágrimas, né? E Deus é o único que pode ver isso, e Ele também é o único que pode enxugar as nossas lágrimas. Eu pergunto, meus irmãos, chorar muito pode prejudicar um espírito e atrapalhar o seu ingresso no mundo espiritual? O pranto derramado após a passagem da pessoa que amamos é natural e não deve ser evitado nem reprimido, né? O sentimento reprimido em nosso peito, ele vai gerar
ele vai gerar doenças, né? Então é muito importante chorar, colocar para fora, pois aqueles que ficam guardando as suas dores dentro de si, aumenta o seu sofrimento. Não é o choro em si que prejudica, mas é o apego com que clamamos, né? O seu retorno, é ficar pensando fixamente no Espírito, desejando que ele retorne, né? Torcendo para que ele fique conosco, é a não aceitação da morte, é a revolta pelo desencarne. Isso sim pode prejudicar o espírito. No entanto, há algo que devemos prestar atenção, né? Quando o choro se perpetua por meses, né? E passa a ocorrer com muita frequência, então esse pode ser um choro de apego e não de descarga emocional. E aí sim, aí vai prejudicar ao espírito e a nós, principalmente se não é um espírito elevado. Um choro excessivo e prolongado é um sinal de forte apego. A pessoa que apresenta esses sintomas precisa buscar tratamento, né? Ou espiritual, ou tratamento médico, né? A doutrina espírita, ela nos explica que a morte, assim como o nascimento, são transições entre os dois planos da vida. O plano material, onde estamos, e o plano espiritual, que é de onde viemos e para onde vamos. Então, a vida após a morte, para nós, é um fato incontestável que nos consola pela certeza da continuidade da existência. Nos ajuda a entender que a vida não acabou no túmulo e que a morte não é o fim, mas apenas o começo de uma nova etapa. Já pensou se fôssemos separados eternamente daqueles que amamos? Ou se tudo acabasse por aqui? A continuidade da existência após a morte do corpo físico é uma dádiva daquele que nos ama incondicionalmente. E o conhecimento disso nos ajuda a superar as perdas, né? Perdas temporárias dos nossos entes queridos. Por isso, a gente não deve dizer adeus ao se despedir, né? A gente deve dizer até logo. Eu acho que faz mais sentido. Então, meus irmãos, chorar não significa ser triste ou entregar-se à tristeza. Aprendi que o que desagrada a nosso Pai Maior não é chorar, mas sim nos entregarmos à dor, né? E muitas vezes nos entregamos à infelicidade, até por coisas sem importância. O Pai, ele sabe que teremos muitas razões para chorar, mas ele também nos dá muitas razões para sorrir. Basta a gente entender. Então a gente precisa descobrir essas razões que ele nos dá para sorrir. Quantas vezes ele envia o amigo querido, né, uma pessoa para nos ajudar, para nos intuir de alguma coisa. Então é uma alegria do nosso íntimo chorar com confiança em Deus, com Jesus. É uma experiência renovadora, né? Alguns momentos de lágrimas aos pés do Mestre nos fazem forte diante das adversidades, das situações difíceis. É como se após esses momentos preciosos, a gente se sente mais leve, mais preparado para entender situações difíceis e complicadas que foram causadas por nós mesmos, pelos nossos equívocos na vida, sejam desta ou sejam da outra. Então, chorar é bom, lava a alma. Alguns estudos dizem que a lágrima emocional, ela tem alguns hormônios que são responsáveis por deixar o nosso sistema mais calmo, mais relaxado. Agora, chorar por dias, por meses, aí não vai nos ajudar em nada, certo? Sabemos que há pessoas que têm necessidade de chorar ou simplesmente não choram. Então, às vezes é um problema fisiológico, o corpo não produz lágrimas, mas isso não quer dizer que a pessoa não tem emoções. Por fim, chore quando quiser chorar,
independente do que os outros vão pensar. Se está triste, chore, assim como se estiver alegre e deseja chorar, também chore. Então, é uma coisa que eu posso dizer que eu e você temos em comum. Sabe o que é? Nós choramos. O choro é universal. Ele é experimentado por ricos, pobres, crianças, adultos, idosos, crentes, né, descrédulos. Então não há como negar, já choramos e provavelmente ainda choraremos muito. Todos nós, num dado momento, teremos vontade de chorar, né? O fato de termos esperança e confiança em Deus, isso nos fortalece. A vida não é indolor. A vida se desenrola no terreno de lutas e a nossa caminhada nesse mundo é marcada por dissabores, por decepções, desertos, vales, aflições, fraquezas, angústias, sofrimentos, injustiças sociais, catástrofes, inseguranças, enfermidades físicas. Eu estou sendo pessimista ou estou sendo realista? Jesus nos alertou que a caminhada não seria fácil. Ele nos ensina que Ele mesmo venceu o mundo através da sua força. Nós somos capazes de enfrentar qualquer situação quando temos Ele ao nosso lado. Então, assim não caminharemos rumo ao destino triste, né? Com o Mestre, nós podemos ter mais confiança, alegria. Vamos pensar na proposta do Cristo, amar ao próximo como a si mesmo, né? Preciso me cuidar pelo outro também. É um processo participativo de bem viver. Hoje, nessa pandemia, nós precisamos estar sustentados nos princípios da solidariedade, da reciprocidade, da responsabilidade. Então, esperamos que a humanidade não seja mais a mesma após a passagem do coronavírus. Existe uma lágrima para cada tipo de situação. Na mensagem do livro, parágrafo 7, ele fala que também há lágrimas criadas pelos centros de desequilíbrio que mais se assemelham a gotas de fel, pois quando jorram, congestionam os olhos. Então a gente para pensar, né? As lágrimas de inveja, as lágrimas de revolta, as lágrimas de angústia pelos inconformados e pelos rebeldes ainda. Nós nos sentimos ainda muito ansiosos, né? Principalmente nas situações que estamos vivenciando. Ansiosos, estressados, depressivos, empurrando a vida com a barriga, tentando resolver conflitos na base da força, combatendo às vezes intolerância com mais intolerância. Estamos sempre reagindo e com isso parece que a gente não sai do lugar. Isso é estar no piloto automático. É normal nos sentirmos ansiosos diante de ocasiões que geram expectativas, medos, indecisões, uma entrevista de emprego, uma viagem, né, o diagnóstico de uma doença, e tudo nos causa ansiedade. Não há nada de estranho nisso. O problema é quando a preocupação é muito excessiva. Isso vai causar prejuízo direto e por um período prolongado. Então, o estresse, ultimamente, está muito à flor da pele. A nossa rotina foi mudada, né? Quanto tempo mais teremos de esperar? É medo, é ter que lidar com doença, com tristeza. A casa virou escritório, escola, academia, excesso de trabalho, escassez de trabalho. É falta de apoio familiar, é falta de compreensão. Tudo isso provoca estresse. Mas se você sente que está passando dos limites, quando você não consegue dormir direito, a ansiedade constante pode levar à exaustão mental e também à fadiga física. Quando você tem preocupações excessivas,
dificuldades para se concentrar, irritação frequente, irritação com coisa de pouca importância, coisas que vai muito além daquele momento, que às vezes duram um dia inteiro e ainda nos torna difícil dormir. Então, o transtorno de ansiedade generalizada pode se manifestar de maneira indiferente em cada pessoa. Além dos sintomas mencionados, existem outros também que podem ocorrer: falta de ar, palpitação, coração acelerado, náusea, suor excessivo, dor de cabeça e alterações dos hábitos intestinais. Mas nesse caso, o mais indicado é buscar a ajuda de um médico responsável por diagnosticar o problema e indicar o tratamento mais adequado para cada pessoa. Porque a ansiedade tem tratamento. Então a gente pode procurar reconhecer o nível de estresse, pensar antes de agir, aprender a pedir ajuda. Tome as rédeas da sua vida, aprenda a confiar em Deus, aprenda a perdoar e a pedir perdão. Diminua a carga sobre os ombros, aprenda a dividir, né? Converse com amigos, com familiares. Vamos compartilhar coisas boas. E comece hoje. Então, meus queridos, eu resolvi tirar proveito deste assunto, né? Falando desses sintomas que são muito prejudiciais a nós e que está ligado à dor, a lágrimas, né? Ansiedade, depressão. Depois da ansiedade, a depressão é o transtorno de saúde mental que ocorre com mais frequência. A depressão, ela vem abrindo espaço para uma estatística muito grande de suicídio. Joana de Ângeles nos diz que as suas raízes estão fixadas nos painéis da alma ainda rebelde ou receosa de prosseguir nos compromissos redentores e vem se transformando em uma verdadeira epidemia. Ela compromete o físico, o humor, né? E em consequência o pensamento. Ela altera a maneira de como a pessoa vê o mundo. É uma doença interior e de cunho pessoal. Cada um terá uma maneira pessoal de manifestar, né? Aí, alguns não falam nada, outros choram em excesso. Enfim, cada um vai reagir de forma diferente diante de suas emoções. É uma doença grave que pode afetar as pessoas indistintamente, né? A vida ultimamente vem perdendo brilho, o desânimo é um grande inimigo dos pensamentos, a enxurrada de notícias pessimistas, acontecimentos marcantes na vida das pessoas que pode despertar o gatilho para a depressão. Nas diversas fases da vida, alguns fatores emocionais podem desencadear essa tristeza. São frustrações, estresse, divórcio, desemprego, o fim de um relacionamento amoroso. São causas frequentes de depressões. Mas há situações que favorecem o estresse prolongado, discussões frequentes no trabalho, em casa. Isso também pode levar à depressão. Para algumas pessoas pode ser uma deficiência também no organismo. Na infância, alguns fatores podem desencadear os medos do escuro, medo de perder os pais, medo de espírito, medo de animais, medo de pessoas estranhas, medo de morrer, medo de agressão física, medo da separação dos pais, mudanças de casa, de escola, de cidade, fracassos escolares, dificuldade de convivência com outras pessoas, complexos ligados ao corpo, maus tratos domésticos, abuso sexual, isolamento e obsessões espirituais. E isso desperta o gatilho da depressão na infância também. Na adolescência também, é a fase mais instável, onde as mudanças são muitas, o ego se sobressai,
Ele geralmente vive em busca de uma identidade com todas as exigências que a família e a sociedade impõem para ele. A depressão no idoso também é quando, na realidade, está encerrando a sua trajetória profissional, os filhos saem de casa, perde-se muito amigos, entes queridos, além de que, na maioria dos casos, também surgem alguns problemas de saúde, né? São tantas perdas de uma só vez, trazendo uma carga emocional muito grande. É comum nos idosos ficarem deprimidos ao passarem por esses acontecimentos. O tratamento da depressão em idoso é feito através de combinação de medicamentos, psicoterapia, terapia ocupacional, estímulos para realizar atividades que tornem prazeroso. O idoso pode, de acordo com a sua personalidade, optar por algumas atividades, dança, trabalhos manuais, coral, grupo de passeios, ou qualquer outra atividade que o distraia ou faça sentir-se reintegrado a um ambiente social. Até mesmo um animal de estimação pode ser um bom estímulo para um paciente idoso. A presença da família é fundamental para o sucesso do tratamento. Afinal, sentir-se abandonado nessa fase é um motivo de profunda tristeza. Olha aí a responsabilidade da família. Geralmente está relacionado também a casamentos frustrados que acabam em mágoas recíprocas, ingratidões de filhos. É um acúmulo de insatisfações ao longo da vida. São sentimentos de inutilidade, não se sentir valorizado. É necessário evitar críticas e a desvalorização das suas capacidades. Existem também as questões das separações. Quem gosta mais geralmente se submete mais e também cobra mais. Então, quando a separação se dá por traições conjugais, isso atinge emoções adormecidas naquele que sofre as consequências, provocando sentimentos muitas vezes de ódio, de vingança. A raiva vai aumentar a dor e contribuir para desencadear um processo de depressão. Isso tanto pode acontecer no homem como na mulher. Outro fator também chama-se ressentimentos. É uma das causas também frequentes da depressão. Nós ainda somos desestruturados do ponto de vista emocional. Psicólogos, o psicológico e espiritual. Nós gostamos de remoer acontecimentos desagradáveis. Fixamos, força destrutiva que, não conseguindo agir, aquele que te deu origem, vai ferir o ser no qual lhe dá a guarita. Um exemplo, quem gosta de ser contrariado? Ninguém. Na realidade, nós somos ainda seres imperfeitos, queremos tudo do nosso jeito, imaginamos que a vida faça com que as pessoas não gostem de ser contrariadas, que tenham dificuldade em lidar com frustrações, que gostam de lidar à ordem, que se acham a rainha da cocada. Então, quando o homem ele percebe que o seu poder é impotente, ele fica com raiva, magoado. E essa emoção ruim vai fazer cair a vibração da pessoa e o coloca algumas vezes em sintonia com antigos desafetos do passado. São as chamadas obsessões, que podem, de maneira consciente, atacar com mais facilidade através dessas brechas que damos e ainda por cima nos levando a posições de vítimas, porque somos cegos para os defeitos que carregamos. E de passo a passo, esse distúrbio do pensamento, ele pode levar a situações graves, como ideias suicidas, tentativas de suicídios, o que vai representar uma vitória equivocada para os inimigos de plantão. E aí, como ficamos? Aprendemos a viver ou não?
O mundo, a vida e as pessoas vão continuar na sua trajetória, além de uma lágrima aqui, outra ali, e o ciclo da vida continua. Então, o que deveria ser tratado de fato são as causas ou o efeito, o externo ou o interno. Então, fica aí a pergunta, né? Diante de tudo que já foi falado, a gente vai precisar refletir nisso aí. E tem também outro fator que desencadeia a depressão, é a consciência culpada por algum deslize praticado na atual existência ou em vidas passadas. Isso faz com que ele não se permita ser feliz. São tristezas profundas que a pessoa não sabe explicar por quê, por conta da sua cobrança íntima. São pessoas que cultivam mau humor, desconfiam de tudo e de todos, processam erradamente as coisas que ouvem. Então, a culpa é uma carga emocional muito pesada, causadora de várias lesões íntimas. Existe também a questão do aborto. O aborto ele deixa sequelas psicológicas. Mulheres que interrompem uma gravidez, que não têm apoio psicológico, podem buscar consolo no álcool, nas drogas, e muito mais que as sequelas deixadas no corpo, como a perda do útero. As mulheres que submetem a um aborto clandestino, elas enfrentam muitas vezes um outro problema de saúde de ordem emocional, angústia de alto grau, transtornos mentais. Segundo especialistas, as marcas da alma podem aparecer de imediato ou anos depois, na maioria dos casos. É um gatilho para o desenvolvimento desse mal, né? É disparado principalmente pela culpa de ter cometido um crime perante as leis brasileiras e por as questões religiosas, né? Por tudo isso, muitas se fecham no silêncio, uma postura considerada perigosa para a saúde mental. Então, o que está feito não dá mais para voltar atrás. Mas podemos trabalhar em prol do bem para corrigir os erros. O antídoto é esse. O sentimento de culpa não vai nos levar a nada e não vai poder voltar atrás. Não vai ter resultado nenhum. O que importa agora errou, é buscar não fazer novamente, é trabalhar em prol do bem. É isso que vai nos ajudar a corrigir esse sentimento de culpa dentro de nós, né? Nas doenças psicossomáticas, nós somos o que pensamos. Tudo o que somos vem do nosso pensamento, que são gerados na consciência espiritual do ser. É necessário desenvolver os tesouros éticos morais onde está escritas as leis de Deus. O depressivo é alguém que que através do tempo ele vem arquivando experiências negativas. Então, ajuda para sair da depressão. É necessário você querer voltar a viver, né? Jogar fora o ressentimento, orar, porque o indivíduo em prece, ele produz ondas mentais mais elevadas. É a questão do perdoar e perdoar-se, né? Do auto-perdão. É fazer amor-terapia, né? Sentimento de solidariedade, de afetividade desinteressada. É participar no processo do crescimento da sociedade de alguma forma. É contribuir em favor de uma sociedade mais saudável. É o pensamento irradiando ondas de simpatia afetuosa que estimula os neurônios a produções de enzimas mais saudáveis, né? O amor proporciona a alegria de viver. Até as plantas absorvem as emanações do amor. E você vai descobrindo o seu lugar de importância sob o sol da vida, em benefício das demais criaturas. O ser humano precisa viver em função do amor, senão ele desorganiza-se em razão da sua carência. Outro fator que também pode desencadear depressões são doenças graves, AVC, demência, ataque cardíaco, HIV, câncer. O enfrentamento doloroso do tratamento, ter que conviver diariamente com medo de morrer,
é quando se trata de doenças crônicas como diabetes, lúpus e tantas outras, né? Vai existir mais chances de ficar deprimido, vai mudar a alimentação, deixando alimentos para trás, alimentos que gosta, mas que agora são prejudiciais. Além disso, os familiares também que convivem, que o trata diariamente, eles também ficam dependentes, eles podem ficar deprimidos devido ao cansaço mental, físico, sofrendo constantemente com o receio de perder o ente querido. Então é preciso se esforçar para encontrar o bem-estar, mesmo nas suas limitações. Além das causas biológicas, a depressão pode estar relacionada a fatores externos também. O consumo de álcool, de drogas, há quem os utilize como válvula de escape, né? Embora pareça ser uma ajuda, entre aspas, o efeito é inverso. Acabam iniciando ou piorando uma depressão. Outro gatilho é a solidão. Estar afastado da família ou não ter relações com os amigos pode desencadear doença em pessoas predispostas. Né? Outra coisa que pode nos isolar do outro é o mau humor. Né? As pessoas mal-humoradas, hostis, que se queixa demais, que reclama demais. Essas pessoas, elas tendem a afastar o outro dela. Então, saber que faz parte dos protocolos para diminuir o contágio desse vírus, né, o isolamento social nos desestabiliza. Por outro lado, isso poderia ser proveitoso, né? A gente pode conhecer melhor o outro que está ao nosso lado, a família, aprendendo a entender melhor as relações. Isso nos ajuda a ficar menos isolado do outro. A gente precisa se reinventar, descobrir meios, né, formas de evitar mais essa solidão. A falta de fé muitas vezes nos leva a buscar excesso de trabalho, nos vícios, nos relacionamentos causais. Então vamos procurar identificar as causas que geram esse sentimento de solidão. Vamos valorizar o que é bom, aceitar o que não pode ser mudado, estimular o senso de humor, manter contato com as pessoas que nos faz bem, mesmo que sejam virtualmente. Envolva-se em atividades criativas que você gosta, né? Ter fé nos ajuda a ter uma visão mais positiva da vida. A fé nos fortalece. E também procure ajuda médica, né? Converse com alguém de confiança, não deixe o que faz mal consumir você. Se reinvente, né? Faça atividades, ouça música. O deprimido, ele pode ter sentimento de desespero, solidão, inutilidade, sentem-se desamparadas, desesperanças, pensam em morte. O pensamento de mortes é um dos sintomas mais graves da depressão, né? E aí, sentem que não vale nada, que merecem morrer. A doutrina espírita explica que somos atualmente o resultado das nossas escolhas de toda uma existência secular. Nós, na maioria das vezes, né, nós somos cegos para os defeitos que carregamos. São várias as causas que conduzem o ser humano ao suicídio. Todas indicativas do desconhecimento de como funciona a justiça e a misericórdia de Deus. Então, solidão, depressão, enfermidades, violência, maus tratos, abusos, pobreza extrema, fanatismo religioso, negligência, abandono familiar, perdas afetivas, alcoolismo, droga, distúrbios mentais, desespero e obsessões. O suicídio é um terrível mal que aumenta na humanidade e que precisa ser combatido por todos os homens. Essa rigidez mental, né, que quer ser resolvida pela solução trágica, é uma doença complexa. Precisamos conscientizar as criaturas a respeito das consequências do ato, né, das dores que
que marcam os familiares, né? Dos ultrajes às leis divinas, né? É método salutar para diminuir a incidência. Vamos dialogar com bondade, com paciência, com amor, com as pessoas que têm propensão para o suicídio. Vamos sugerir mais tempo, né? Enquanto o problema vai alterando a sua configuração. Vamos evitar oferecer bases ilusórias, vamos estimular a valorização pessoal, vamos buscar sempre acender uma luz no túnel do seu desespero. Vamos ensinar o exercício da oração, da leitura otimista. Se o tratamento na casa religiosa, aquele que tenta o suicídio e não o vê consumado é candidato natural à reincidência, né? Que culmina tão logo se lhe apresente, né? A coisa que desencadeia, né? É uma fragilidade humana muito grande, né? E ata o homem ao primarismo de que se deve libertar-se. O homem, na verdade, é a mais alta realização do pensamento divino na Terra, caminhando para a glória, mediante as lutas e os sacrifícios do dia a dia. Vamos refletir, antes de tudo, na infinita bondade de Deus, que te instalou neste planeta, né? Estruturado a fim de sustentar a segurança no espaço cósmico. Em seguida, ore, pede socorro aos mensageiros divinos, medita no amor, na necessidade daqueles corações que te amam. Chico Xavier, ele diz assim: se a ideia perniciosa continuar a torturar-te mesmo que te sinta doente, refugia-te no trabalho em que te mostre útil aos que te cercam. Né? Visite hospitais onde consiga avaliar as vantagens de que eles impõem. Né? Um confronto com um grande número de companheiros de moléstias irreversíveis. É a leitura de uma página esclarecedora, capaz de renovar-te os pensamentos. A prece é de valor inestimável para os que sofrem. Né? Devemos orar sempre que estivermos diante de um desafio existencial, sempre que formos atingidos pelas provações da vida. Então, compreender a depressão pode ajudar a pessoa a entender a lidar com o transtorno. A pessoa entende que o caminho para a recuperação é complicado e que episódios de tristeza, de pensamentos obscuros vão ocorrer, mas que vai ter fim. Então, vamos repensar, vai existir os retrocessos, mas não se deve desistir. É tornar-se mais ativo, caminhando, exercitando regularmente, interagindo mais com as outras pessoas. A gente precisa aprender a desafiar os pensamentos negativos, né? O trabalho mental é uma importante ferramenta na luta contra a depressão. Pensamentos ruins virão, porém não se apegue a eles. Não é fácil, mas é um condicionamento importante. Mova-se, pratique exercício, saia mesmo sem querer. Faça coisas que vai te dar prazer. Não se cobre tanto de um passo de cada vez. Celebre as pequenas vitórias. Reaprenda a olhar os seus dias com mais carinho. Deposite confiança em dias melhores. Então, chorar é uma atitude muito preciosa para Deus. Como eu já falei lá na frente, Ele é o único que pode enxergar a razão das nossas lágrimas e é o único que pode enxugá-las. Bem, vamos finalizar os nossos questionamentos de hoje, as nossas reflexões de hoje.
Meus queridos, eu não sei por qual situação vocês estão passando. Não sei se nos últimos dias o seu choro tem sido de alegria ou de tristeza. Aliás, não sei nem se você tem mesmo chorado, mas tenho algo a lhe dizer. Se tiver de chorar, chore aos pés do Mestre. Ele alivia a dor. Ele pode todas as coisas, é soberano sobre tudo e sobre todos. Te conhece como ninguém e principalmente entende a sua dor. Chorar aos pés de Jesus nos faz confiantes para continuar caminhando, para prosseguir sorrindo. Chore, mas continue caminhando. Siga em frente, mesmo chorando, porque é assim que funciona. Quando choramos, mas confiantes na divindade. O último parágrafo do livro encerra assim: que sejam sadias as tuas fontes geradoras de emoção, e que esse líquido cristalino que escorre sobre a tua face te leva ao encontro da paz interior entre alicerce de uma vida plena. Muita paz para vocês, meus irmãos. Que Jesus nos ilumine agora e sempre. Meus irmãos, vamos fazer agora o encerramento da nossa palestra de hoje, da nossa doutrinária, agradecendo a Jesus. Amado Mestre Jesus, aqui estamos para agradecer por mais esta noite de reunião em que aprendemos tanto com a nossa palestra. Agradecemos, Senhor, pela nossa família, pelo nosso alimento, pelo nosso trabalho, por tudo aquilo que nos beneficia, Mestre, e sabemos que nem sempre merecemos tudo que temos. Assim sendo, agradecemos muito e pedimos, Pai, pedimos por nossa família, pedimos por nosso emprego, pedimos por nossa saúde, principalmente, Senhor. Dai saúde a todos aqueles que se encontram no leito de hospital, dai saúde a todos aqueles que passam pela provação dessa doença, que todos possam se recuperar. Protegei a todos nós, proteger nossa família, nossos lares, as nossas cidades, o nosso estado, proteger a todo o país, proteger a todo mundo, Senhor, para que possamos nos livrar desta doença, desta provação, que possamos voltar ao nosso normal, o mais breve que assim for possível. E assim, Senhor, com a vossa permissão e a permissão dos nossos irmãos que se encontram trabalhando conosco, damos por encerrada a doutrinária desta noite, com votos de muita paz. Que assim seja, meus irmãos. Até a próxima.